Salve, 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 minha rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Trocar uma ideia, né? Bater um papo aqui sobre algo que intriga e precisa intrigar o torcedor do Atlético. O Atlético é um clube que teve, pô, dificulta muito algumas respostas, sabe? Eu acho que o fato do clube ser muito fechado, eu acho que o fato do clube ter muito pouco diálogo com a torcida, alguns mistérios eles estão ali pairando o ar. Só que eu acho que tem um mistério que é o grande mistério é qual é a real saúde financeira do Atlético? A real saúde financeira do Atlético é o clube que lucrou 1 bilhão em vendas, é o clube dos superávites, é o clube que, pô, dá aula de gestão no futebol brasileiro, mesmo nos piores momentos de gestão que o clube vem passando. Ou o Atlético ele é um clube que, assim, dá para dizer que tem suas limitações financeiras pela dificuldade de gerar receita recorrente, mais vendas foram, assim, direcionando o Atlético a quem investiu o dinheiro. É um mistério. E quando a gente não tem uma comunicação direcionada por parte da diretoria do clube, esse mistério ele vai se alastrando, ele vai se alastrando, ele vai se alastrando. E ele às vezes acaba encontrando algumas narrativas que são insustentáveis. Porque, por exemplo, a gente poderia chegar aqui e falar que o Atlético não tinha dinheiro para se reforçar na reta final da temporada passada, ali naquela segunda janela, mas é mentira. A gente sabe que o Atlético tem dinheiro para se reforçar, tinha dinheiro para se reforçar, não para contratar. Porque eu acho que no final das contas esse é um grande ponto. Contratar é muito fácil, a gente pode trazer Praxedes, a gente pode trazer Marcos Vitor, a gente pode trazer Diori. O Atlético não precisa de contratações para a próxima temporada, o Atlético precisa de reforços. Gente que chegue para jogar e gente que chegue para contribuir, gente que chegue para ser influente. Então, no final das contas, a gente precisa entender a diferença. Só que quando a gente fala em contratação, a gente fala em gastar dinheiro. A gente fala em botar dinheiro na mesa. A gente fala em disponibilizar o patrimônio do clube financeiro para trazer jogadores e multiplicar esse patrimônio através do retorno esportivo que esses jogadores podem dar. Então a gente está vivendo um mundo em que ele é um mundo que, a partir do momento que você não tem investimento, muito dificilmente você vai montar um bom time. E eu entendo muito o lado do Petralha quando ele vai lá na nota, assume culpa e fala que a nova realidade do futebol brasileiro dificulta muito a gente montar um bom time. A gente fica quase que de mãos atadas para montar um bom time. É muita grana. Pois qualquer jogador quer 400, 500 mil reais. E eu entendo esse lado do Petralha. Eu entendo que o Atlético bateu na porta de muita gente boa, gente que poderia dar retorno técnico, e o mercado inflacionado acabou falando mais alto, e é aquilo: quanto mais você tem dinheiro no mercado do futebol brasileiro, mais os salários vão aumentar. Então o Atlético ele precisa repensar muito o valor que ele bota na SAF. O valor da SAF do Atlético ele é o valor mais irrisório possível. Definir um patrimônio de 2 bilhões, 1,5 bilhão, 1 bilhão, não vai dizer nada sobre o futuro esportivo do Atlético, que é a nossa maior preocupação. A SAF do Atlético precisa só, eu não que seja só, mas assim, garantir apostas financeiras, aportes financeiros recorrentes. Eu acho que é esse o grande ponto. Se a diretoria do Atlético garante que uma SAF chegue por 500 milhões, menos do que vários aí que o Petralha julgou, e faça investimentos de 200, 300, 400 milhões, como a gente vê as SAFs aí fazendo na montagem de elenco, esquece, pô. Esquece. Aí você nunca mais vai ter uma cobrança em cima do Petralha em relação à montagem de elenco, ao investimento que vem sendo feito nele. Só que meu ponto não é nem esse. Meu ponto não é nem esse. Tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. A gente pode até acreditar nessa narrativa, a gente pode até entender essa narrativa, mas quando a gente vai para a Série B, quando a gente entende quanto custa um mercado de Série B, e quando o discurso é a gente não vai fazer grandes investimentos para a Série B, cara, ultrapassa o limite, né? O Atlético ele tem obrigação de subir nessa temporada.
O Atlético tem obrigação de montar um time minimamente competitivo para estar pelo menos entre os quatro. Em questões óbvias, o Atlético deveria subir de primeira, mas eu entendo que subir de primeira pode não ser uma realidade. Beleza. Mas é obrigação de estar entre os quatro. Como era obrigação não cair. Então, se o Atlético ficar só dizendo que é obrigação e não se movimentar, não vai garantir nada. Gogó não garante nada. Aí a gente fica pensando. Os reforços que não vieram na janela de meio do ano poderiam garantir mais do que discurso. Assim como os reforços que podem vir nesse momento podem garantir muito mais do que discurso. O torcedor do Atlético ele está machucado. O torcedor do Atlético está machucado porque ele sabe que poderia ser diferente. E eu vou ser bem sincero com vocês, a diretoria do Atlético também sabe que poderia ser diferente. A diretoria do Atlético sabe que ela poderia ter feito diferente. Então, assim, é não repetir o mesmo erro da temporada passada, e a gente já via alguns erros sendo repetidos. Porque, assim, se o Atlético quer montar um time low cost, se o Atlético quer montar um time barato, o Atlético ele tem que se garantir para isso. Hoje o Atlético não se garante. Hoje o Atlético ele vai ao mercado sem se garantir. E eu acho que isso é muito um cenário do que a gente viveu na temporada passada. Se o Atlético soubesse contratar, eu acho que daria para fazer um time mais barato. A impressão que dá é que o Atlético ele perdeu esse feeling de mercado que eu acho que é um feeling muito importante. Então, quando o Atlético vai atrás de reforços hoje, pode dar muito certo como pode dar muito errado. Em outros momentos a gente tinha mais certeza pela sequência que o Atlético vinha mostrando e vinha montando, enfim, de reforços bem-sucedidos. Então, não adianta você só querer investir pouco, você precisa ter garantias que o seu investimento vai te dar um retorno. O scout talvez te garanta que investir pouco possa de alguma maneira ser o suficiente, mas hoje o scout do Atlético não pode fazer isso. Primeiro porque a gente não vê esse scout trabalhar, mas o trabalho do outro scout foi muito abaixo. Então, assim, eu espero do fundo do coração, cara, que a gente veja um mínimo de investimento. Que a gente consiga montar um time com Cristiano, que a gente consiga montar um time com Barleta, que a gente consiga montar um time com Alisson, que a gente consiga montar um time com os destaques de Série B. Não é possível que na nossa realidade financeira, com vendas tão relevantes, a gente não consegue montar um time com destaques de Série B. Porque, assim, se isso não for a realidade do Atlético hoje, cara, a diretoria ela precisa comunicar. Porque a expectativa ela é completamente diferente. E, assim, o torcedor do Atlético está cansado de ser feito de palhaço. Acho que, no final das contas, o grande ponto a ser dito é esse. E, pô, não tem melhor ponto para deixar de ser feito de palhaço do que comunicação. Porque, assim, a gente sai de uma final de Libertadores e a gente vai para uma queda livre absurda. Absurda. Então, assim, alguém precisa trazer uma versão que justifique, primeiro de tudo, tamanha queda livre em relação ao grau de competitividade do Atlético e que justifique mais do que isso. Falta de ambição em montar bons times. O Atlético se mostra muito pouco ambicioso.